A estrutura espiritual que sustenta a prosperidade. Napoleon Hill. Existe um padrão curioso que se repete na vida de quem prospera de verdade. Antes do dinheiro se estabilizar, antes das oportunidades se tornarem constantes, antes do reconhecimento externo surgir, algo interno se organiza. Não é entusiasmo momentâneo, não é motivação passageira, é uma estrutura. Essa estrutura não nasce do acaso. Ela se forma quando a mente para de reagir ao mundo e começa a se posicionar diante dele. Quando a pessoa deixa de viver como alguém que espera permissão e passa a agir como alguém que assume responsabilidade pelo próprio destino. Isso muda tudo, inclusive a forma como o dinheiro passa a se comportar na sua vida. Muita gente acredita que prosperidade é consequência de esforço, sorte ou inteligência acima da média. Mas se isso fosse verdade, pessoas extremamente esforçadas não viveriam em constante aperto e pessoas brilhantes não se sabotariam financeiramente. O que sustenta a prosperidade não é visível aos olhos comuns. É um tipo de ordem interior. Essa ordem começa quando você para de se ver como vítima das circunstâncias. Enquanto alguém acredita que o mundo deveria ser diferente, que o sistema não ajuda, que as oportunidades não chegam, essa pessoa está emocionalmente dependente do ambiente. E dependência nunca gera prosperidade sustentável. A estrutura espiritual da prosperidade começa quando a mente assume um novo eixo: causa, não efeito. Quem vive no efeito, reage. Quem vive na causa, constrói. Esse deslocamento parece sutil, mas muda completamente a relação com o dinheiro, com o tempo e com as decisões diárias. É por isso que duas pessoas podem ganhar exatamente o mesmo valor e, ainda assim, viver destinos financeiros opostos. Uma sente alívio momentâneo, a outra sente estabilidade crescente. Uma gasta para compensar tensões internas, a outra direciona recursos com clareza. A diferença não está no dinheiro, está no estado interno que o sustenta. Prosperidade não gosta de ambientes emocionais instáveis. Ela não se fixa onde há culpa constante, medo recorrente ou autossabotagem silenciosa. E esses elementos quase nunca são conscientes. Eles se manifestam em decisões pequenas, repetidas todos os dias, que passam despercebidas. Quando alguém começa a construir essa estrutura invisível, algo curioso acontece. O caos externo começa a perder força. Problemas ainda surgem, mas não dominam. Críticas aparecem, mas não desorganizam. Crises passam, mas não quebram. Isso é sinal de base firme. Napoleon Hill observou isso por décadas, sem chamar de espiritualidade explícita. Ele chamava de controle da mente, clareza de propósito, disciplina emocional. Mas, no fundo, estava falando da mesma coisa, um alinhamento interno que sustenta qualquer riqueza externa. Essa estrutura começa com uma decisão silenciosa: parar de negociar com o medo. Medo de errar, medo de perder, medo de parecer arrogante ao querer mais. Enquanto o medo governa, o dinheiro entra e sai, mas nunca fica. Quando a mente se organiza, o dinheiro encontra um lugar seguro para permanecer. Prosperidade é conservadora nesse sentido. Ela prefere ambientes previsíveis internamente, mesmo que externamente sejam desafiadores. É por isso que algumas pessoas prosperam justamente em cenários difíceis. Não porque gostam da dificuldade, mas porque não entram em colapso emocional diante dela. Elas mantêm a direção. A estrutura espiritual da prosperidade também envolve identidade. Não adianta desejar riqueza enquanto internamente você se vê como alguém que apenas sobrevive. A mente sempre age de acordo com a imagem que sustenta de si mesma. E aqui está um ponto crucial. A maioria das pessoas tenta mudar a renda antes de mudar a identidade. Isso gera conflito interno, e conflito interno sempre vence no longo prazo. Quando a identidade muda, o comportamento muda sem esforço. As escolhas se alinham.
O dinheiro deixa de ser um inimigo ou um salvador e passa a ser uma consequência. Essa estrutura não se constrói em um dia, mas também não leva anos se você entende o mecanismo. Ela se fortalece toda vez que você escolhe coerência em vez de impulso, visão em vez de reação, responsabilidade em vez de desculpa. E quanto mais sólida essa base se torna, menos dependente você fica de circunstâncias externas. A prosperidade começa a responder a você, não o contrário. Aqui nasce o verdadeiro poder silencioso. Quando o mundo deixa de determinar quem você é e você passa a determinar como responde ao mundo. E isso é só o começo. Não é excesso de confiança, é estabilidade. Um tipo de centro que não oscila conforme o humor do dia, as notícias, os comentários alheios ou as variações financeiras momentâneas. A maioria das pessoas vive emocionalmente descentralizada. Quando ganham, se expandem demais. Quando perdem, se contraem por completo. Essa oscilação constante cria um padrão de instabilidade que impede qualquer prosperidade de se fixar. O dinheiro percebe isso antes mesmo de chegar. A estrutura espiritual da prosperidade exige um centro firme, um estado interno que não depende de validação externa para se sustentar. Quando a mente encontra esse ponto, as decisões passam a vir de clareza, não de urgência. E isso muda tudo. Urgência é inimiga da prosperidade. Ela faz a pessoa aceitar menos do que vale, entrar em acordos desalinhados, gastar para aliviar a ansiedade e agir movida pelo medo da escassez. Mesmo quando o dinheiro aparece, ele vem carregado de tensão. Quem constrói esse centro interno começa a operar em outro ritmo. Não corre atrás, não implora, não força, age com precisão. E essa precisão cria resultados que parecem coincidências para quem observa de fora. Esse centro se fortalece quando você aprende a separar identidade de resultado. Enquanto alguém se define pelo que ganha ou perde no mês, permanece emocionalmente vulnerável. Mas quando a identidade se ancora em quem você está se tornando, o dinheiro passa a ser apenas um indicador, não um juiz. Napoleon Hill falava sobre isso quando descrevia o domínio da mente. Não era sobre pensamento positivo superficial. Era sobre não permitir que emoções temporárias comandassem decisões permanentes. A prosperidade exige uma mente capaz de sustentar visão mesmo em períodos de silêncio. Porque existe um intervalo inevitável entre decisão e manifestação. Quem não suporta esse intervalo sabota o próprio processo. Muitas pessoas desistem exatamente quando a estrutura começa a se consolidar. Elas interpretam o silêncio como fracasso, quando na verdade é reorganização. O universo não responde à ansiedade, responde à coerência. Quando o centro interno se firma, algo curioso acontece. Você começa a perceber oportunidades que sempre estiveram ali. Não porque surgiram do nada, mas porque sua mente agora está ajustada para reconhecê-las. A prosperidade não chega como um prêmio. Ela se encaixa como consequência lógica de um estado interno alinhado. E esse alinhamento não é místico, é prático, é mental, é espiritual no sentido mais profundo da palavra. Quem vive nesse centro não precisa provar nada para ninguém. Não precisa ostentar, justificar ou se explicar. Essa neutralidade emocional gera respeito silencioso. E o mundo responde ao respeito com oportunidades. Outro ponto essencial dessa estrutura é a relação com o tempo. Pessoas descentralizadas vivem no curto prazo. Pessoas centradas constroem no longo prazo. Elas sabem esperar, ajustar e persistir sem desespero. A maioria confunde paciência com passividade. Mas paciência verdadeira é ação constante sem desgaste emocional. É continuar mesmo quando não há aplausos, sinais claros ou validação externa. Quando o centro está firme, o medo perde poder.
Ele ainda aparece, mas não comanda. Ele se torna apenas uma informação, não uma ordem. E isso liberta uma quantidade enorme de energia mental. Energia que antes era desperdiçada com preocupação passa a ser direcionada para a criação, planejamento, execução consistente. É aí que a prosperidade começa a ganhar forma concreta. Existe também uma mudança silenciosa na linguagem interna. A pessoa para de dizer "se der certo" e começa a pensar em termos de como ajustar. Essa mudança parece pequena, mas redefine todo o comportamento. Prosperidade não se sustenta em mentes condicionais. Ela se ancora em mentes resolvidas. Quem decide internamente que vai construir algo sólido, mesmo sem garantias externas, cria um campo de estabilidade que atrai recursos. Esse centro não é arrogância, é responsabilidade espiritual. É entender que, independentemente do cenário, você continua sendo a causa principal da sua trajetória. E quando essa consciência se instala, o dinheiro começa a obedecer a um novo comando interno. Ele deixa de ser algo imprevisível e passa a responder à sua postura. Esse é o ponto em que a vida para de testar e começa a cooperar. E ainda há algo mais profundo por trás disso. A maioria das pessoas decide com base no que sente no momento. Se está animada, avança. Se está cansada, recua. Se está insegura, paralisa. Esse padrão emocional cria uma vida financeira instável, porque emoção não foi feita para governar direção. A estrutura espiritual da prosperidade se fortalece quando a decisão deixa de ser emocional e passa a ser consciente. Não significa ignorar sentimentos, mas colocá-los no lugar certo. Sentimentos informam, decisões constroem. Napoleon Hill observou que pessoas prósperas tomam decisões com rapidez e mudam com lentidão. Pessoas em escassez fazem o oposto, hesitam para decidir e mudam o tempo todo. Essa instabilidade interna se reflete diretamente nos resultados financeiros. Quando a mente encontra ordem, os hábitos se reorganizam sem esforço forçado. Não é disciplina agressiva, é coerência. Você começa a fazer naturalmente o que antes exigia força de vontade. Essa coerência se manifesta em escolhas pequenas, como você usa o tempo, como reage a frustrações, como lida com dinheiro quando ninguém está olhando. Prosperidade não nasce de grandes gestos ocasionais, mas de padrões silenciosos repetidos diariamente. Existe uma ordem invisível que sustenta quem prospera: clareza de propósito, autocontrole emocional e constância. Quando esses três elementos se alinham, o caos externo perde poder de desorganizar sua vida. Clareza de propósito não é saber exatamente onde você estará daqui a 10 anos. É saber quem você se recusa a ser. É decidir internamente que não vai mais viver reagindo, improvisando ou se sabotando. Quando essa decisão acontece, o comportamento muda antes mesmo do dinheiro aparecer. A pessoa começa a se respeitar mais. E o mundo responde ao autorrespeito. O autocontrole emocional é outro pilar dessa estrutura. Não é repressão, é maturidade. É não permitir que cada contratempo vire uma crise existencial. Pessoas prósperas não dramatizam, elas ajustam. Essa postura cria uma vantagem invisível. Enquanto outros se desgastam emocionalmente, você preserva energia mental. E energia preservada vira visão, estratégia e execução consistente. A constância fecha o triângulo. Sem ela, talento se perde, ideias se dissolvem. O dinheiro até chega, mas não permanece. A prosperidade gosta de quem aparece todos os dias, mesmo quando não sente vontade. Essa constância não é rigidez, é compromisso interno. É continuar alinhado com o que você decidiu ser, independentemente do humor, do clima ou da aprovação alheia. Quando essa ordem interna se estabelece, o universo para de testar sua convicção. Antes disso, tudo é teste. Atrasos, perdas, confusão, silêncio.
não para punir, mas para revelar se sua decisão é real ou apenas entusiasmo momentâneo. A maioria desiste exatamente aí. Não porque não era capaz, mas porque não sustentou a ordem interna tempo suficiente para que a prosperidade se materializasse. Existe também um ajuste sutil na forma como você se relaciona com o dinheiro. Ele deixa de ser um fim e passa a ser um meio. Isso reduz a ansiedade, elimina compulsões e cria espaço para decisões mais inteligentes. Quando o dinheiro não é mais carregado de emoção excessiva, ele flui melhor. Prosperidade não combina com desespero nem com idolatria. Ela responde à neutralidade consciente. Nesse estágio, você começa a perceber que algumas oportunidades simplesmente não servem mais. E isso não é perda, é refinamento. A estrutura interna filtra automaticamente o que não está alinhado. A pessoa deixa de aceitar qualquer coisa só para sobreviver. Ela passa a escolher, e escolher é um ato espiritual poderoso. Esse é o ponto em que a prosperidade deixa de ser frágil. Mesmo que os números ainda não sejam grandes, a base já está sólida. E quando a base é sólida, o crescimento é inevitável. Aqui o mundo começa a reagir de forma diferente. Pessoas aparecem, convites surgem, caminhos se abrem, não por mágica, mas porque sua mente agora opera em ordem. E ordem sempre cria expansão. Mas ainda existe o último estágio dessa estrutura. Esse é o estágio mais ignorado e o mais importante. Muitas pessoas até aprendem a ganhar dinheiro, mas poucas aprendem a sustentar prosperidade. Sustentar exige algo mais profundo do que técnica, esforço ou oportunidade. Exige maturidade espiritual. A estrutura espiritual da prosperidade se completa quando a pessoa não precisa mais provar nada, nem para o mundo, nem para si mesma. O impulso de validação externa desaparece. E com ele, desaparece também o padrão inconsciente de autossabotagem. Enquanto alguém busca provar valor através do dinheiro, o dinheiro vira palco de tensão. Mas quando o valor pessoal já está resolvido internamente, o dinheiro encontra repouso. Ele passa a circular sem peso emocional. Nesse estágio, a mente deixa de viver em estado de alerta. Não há mais medo constante de perder tudo, nem ansiedade por acumular rápido demais. A relação com o tempo muda. A pessoa entende que prosperidade verdadeira é construída em camadas, não em saltos desesperados. Napoleon Hill chamaria isso de domínio definitivo da mente, não no sentido de controle rígido, mas de alinhamento natural. A pessoa pensa, sente e age na mesma direção. Não há mais conflito interno drenando energia. Quando esse alinhamento acontece, algo curioso surge: serenidade em meio ao crescimento. O progresso continua, mas sem desgaste. A expansão acontece, mas sem caos. É nesse ponto que muitos confundem com sorte, porque não conseguem enxergar a base invisível por trás disso. A estabilidade verdadeira nasce quando você não reage mais às provocações do ambiente. Crises econômicas assustam menos. Opiniões alheias perdem força. Comparações deixam de fazer sentido. A mente permanece no eixo. Esse eixo interno cria uma frequência constante. E constância é exatamente o que a prosperidade procura para se estabelecer. Onde há constância emocional, há previsibilidade decisória. Onde há previsibilidade decisória, há confiança. E onde há confiança, recursos fluem. Outro sinal dessa estabilidade é a mudança na forma como você lida com perdas. Elas deixam de ser vividas como punição e passam a ser interpretadas como ajustes. Nada mais derruba sua identidade, nada mais ameaça quem você é. A pessoa prospera porque já não vive no medo de voltar ao ponto de partida. Ela sabe que mesmo que tudo fosse retirado, a estrutura interna permanece. E essa certeza muda completamente o jogo. Esse é o momento em que o dinheiro passa a obedecer. Não por força, mas por coerência.
Ele se organiza ao redor de uma mente organizada. Ele cresce junto com quem cresce por dentro. A prosperidade sustentável também traz discernimento. Nem toda oportunidade precisa ser aceita, nem todo ganho compensa. A pessoa aprende a dizer não sem culpa, porque entende que preservar o alinhamento é mais valioso do que qualquer ganho imediato. Aqui, o sucesso deixa de ser barulhento, ele se torna sólido. Não depende de um projeto, uma pessoa ou um momento específico. Ele se distribui em várias fontes, várias ideias, várias possibilidades. Esse estágio não é o fim da jornada. É o início de uma nova forma de viver. Uma vida onde o dinheiro deixa de ser o centro e passa a ser consequência. Onde o esforço existe, mas não consome. Onde o crescimento acontece, mas não desorganiza. A estrutura espiritual da prosperidade não é algo que você conquista fora. É algo que você constrói dentro e depois protege com consciência. Quem chega aqui raramente volta atrás, porque não faz mais sentido retornar a uma mente pequena depois de expandir a visão. Não faz mais sentido negociar com medo depois de experimentar estabilidade. Esse é o verdadeiro sucesso silencioso, quando nada mais precisa ser forçado. E quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser um objetivo e passa a ser o seu estado natural. A maioria das pessoas decide com base no que sente no momento. Se está animada, avança. Se está cansada, recua. Se está insegura, paralisa. Esse padrão emocional cria uma vida financeira instável, porque emoção não foi feita para governar direção. A estrutura espiritual da prosperidade se fortalece quando a decisão deixa de ser emocional e passa a ser consciente. Não significa ignorar sentimentos, mas colocá-los no lugar certo. Sentimentos informam, decisões constroem. Napoleon Hill observou que pessoas prósperas tomam decisões com rapidez e mudam com lentidão. Pessoas em escassez fazem o oposto, hesitam para decidir e mudam o tempo todo. Essa instabilidade interna se reflete diretamente nos resultados financeiros. Quando a mente encontra ordem, os hábitos se reorganizam sem esforço forçado. Não é disciplina agressiva, é coerência. Você começa a fazer naturalmente o que antes exigia força de vontade. Essa coerência se manifesta em escolhas pequenas, como você usa o tempo, como reage a frustrações, como lida com dinheiro quando ninguém está olhando. Prosperidade não nasce de grandes gestos ocasionais, mas de padrões silenciosos repetidos diariamente. Existe uma ordem invisível que sustenta quem prospera. Clareza de propósito, autocontrole emocional e constância. Quando esses três elementos se alinham, o caos externo perde poder de desorganizar sua vida. Clareza de propósito não é saber exatamente onde você estará daqui a 10 anos. É saber quem você se recusa a ser. É decidir internamente que não vai antes da vida melhorar. Isso acontece. A vida segue no automático, os dias passam, as obrigações continuam, mas por dentro existe uma sensação silenciosa de travamento. Você acorda, faz o que precisa ser feito, conversa com as pessoas, responde mensagens, cumpre horários e mesmo assim sente que algo não está encaixado. Não é tristeza profunda, não é desespero aberto, é mais sutil, uma inquietação que não tem nome. Um cansaço que não vem do corpo. Uma confusão que não nasce de um problema específico. Isso acontece com muita gente antes de tudo mudar, mas quase ninguém associa uma coisa a outra. A maioria interpreta esse estado como fracasso pessoal, como se fosse preguiça, falta de disciplina, falta de sorte, falta de algo que todo mundo parece ter, menos você. Então a pessoa tenta forçar, se cobra mais, se compara, se empurra para frente como quem empurra um carro com o freio de mão puxado. E quanto mais força, mais desgaste. Quanto mais esforço cego, mais a sensação de estar patinando. Quando tudo parece travado,
Algo interno já começou a se mover, mas não do jeito que estamos acostumados a reconhecer. Não é uma mudança visível, não é uma oportunidade clara, não é um convite externo, é um ajuste silencioso, um tipo de reorganização interna que acontece antes que qualquer coisa do lado de fora possa mudar de verdade. Só que, como não fomos ensinados a perceber esse estágio, a mente entra em conflito com ele. Observe como isso costuma se manifestar. Coisas que antes faziam sentido começam a perder o brilho. Ideias que animavam deixam de empolgar. Certos caminhos que pareciam óbvios passam a gerar um incômodo estranho. Não porque sejam errados em si, mas porque já não combinam mais com quem você está se tornando. Só que essa nova versão ainda não está pronta e a antiga já não serve mais. E é exatamente nesse intervalo que surge a sensação de vazio, de confusão, de estagnação. No dia a dia, isso aparece de forma simples. Você tenta retomar um projeto antigo, mas algo trava. Não flui. Você pensa em mudar, mas não sabe para onde. Conversa com alguém e sente que está fora de sintonia. Tem a impressão de que está atrasado em relação à vida dos outros, mesmo sem saber exatamente em relação a quê. E o mais desconcertante, por fora, talvez tudo esteja aparentemente normal. É isso que faz esse período ser tão solitário. Porque não há um drama visível que justifique o peso interno. A mente, acostumada a medir progresso apenas por resultados externos, entra em estado de alerta. Ela quer respostas rápidas, quer lógica imediata, quer uma causa clara. E como não encontra, cria explicações duras. Eu estou falhando. Eu perdi o ritmo. Talvez eu não seja capaz. Essas conclusões não surgem porque são verdadeiras, mas porque o cérebro prefere uma explicação dolorosa a nenhuma explicação. O desconhecido assusta mais do que a culpa. Só que esse estado não é vazio. Ele é cheio, só que de algo que ainda não ganhou forma. É como quando você reorganiza uma casa. Antes de tudo ficar bonito e funcional, existe bagunça. Os móveis saem do lugar. As coisas ficam espalhadas. Dá a sensação de piora, quando na verdade é preparação. Mas se alguém entrasse no meio do processo e julgasse aquele momento como definitivo, diria que a casa virou um caos. Internamente, acontece algo muito parecido. Antigas crenças começam a se soltar. Velhos padrões de pensamento perdem força. Há uma espécie de limpeza silenciosa acontecendo. E limpeza não é um processo confortável. Ela levanta poeira, mexe em coisas guardadas, tira o que estava escondido. Por isso, esse período costuma vir acompanhado de dúvidas, de questionamentos existenciais, de uma sensação de estar meio perdido, mesmo continuando a funcionar por fora. O problema é que fomos treinados a associar desconforto interno com erro, como se todo incômodo fosse sinal de que estamos fazendo algo errado. Mas existe um tipo de desconforto que surge exatamente quando algo antigo não consegue mais se sustentar. É o desconforto da transição, da troca de identidade, da mudança de percepção. Só que isso não acontece com fogos de artifício. Acontece em silêncio. Perceba como muitas vezes esse estado vem antes de uma mudança significativa, mas só percebemos isso olhando para trás. Quando algo finalmente se resolve, quando uma nova fase começa, quando uma decisão clara surge, aí a mente conecta os pontos e pensa, agora faz sentido. Mas enquanto se está dentro do processo, a sensação é de neblina. E a neblina não significa que você está perdido. Significa apenas que a paisagem ainda não se revelou. Há um padrão nisso tudo. Um padrão invisível que antecede transformações reais. Primeiro, o antigo perde o sentido. Depois, surge o vazio. Só então, algo novo pode ocupar o espaço. Mas, se a pessoa foge do vazio, se tenta preenchê-lo com qualquer coisa, apenas para não sentir o desconforto, ela interrompe o processo.
Volta para o que é conhecido, mesmo que não seja mais adequado. E aí, a vida parece travar de verdade, não por castigo, mas por resistência. Esse estágio pede menos reação e mais percepção. Não no sentido místico, mas no sentido humano. Observar o que já não ressoa. Reconhecer o cansaço que não é físico. Aceitar que talvez você não esteja perdido, apenas entre versões. E isso muda tudo, porque quando você para de interpretar esse momento como fracasso, a tensão diminui. A mente desacelera. O corpo relaxa. E, curiosamente, é aí que as conexões começam a se formar. Esse entendimento não é novo. Ele apenas foi esquecido. Pessoas que observaram padrões de comportamento humano ao longo do tempo perceberam que grandes mudanças externas quase nunca começam com euforia. Elas começam com um desconforto silencioso, com uma quebra interna de referências. Anos atrás, um pesquisador do comportamento humano e do sucesso pessoal descreveu exatamente esse estágio como um sinal de reorganização mental profunda. Ele observou que, antes de qualquer realização visível, existe um período em que a pessoa sente que está fora do lugar, quando, na verdade, está sendo reposicionada internamente. Esse pesquisador era Napoleon Hill. Mas antes mesmo de dar nome a isso, você já reconhece esse padrão se olhar com honestidade para a própria experiência. Pense em outras fases da sua vida em que algo importante mudou. Provavelmente, antes da clareza, houve confusão. Antes da decisão, houve dúvida. Antes do avanço, houve uma pausa forçada. Nada disso foi aleatório. Apenas não foi explicado. Talvez o momento que você esteja vivendo agora não seja um atraso. Talvez seja exatamente o intervalo necessário para que algo maior se organize sem ruído. E talvez a pergunta mais honesta não seja: o que está dando errado comigo? Mas o que está sendo ajustado em mim que ainda não consigo ver? Se isso ressoar, não como crença, mas como sensação interna, vale observar com mais gentileza esse período. Não para romantizá-lo, nem para fugir dele, mas para entendê-lo. Às vezes, só essa mudança de percepção já é o início silencioso da virada. Se quiser, no próximo trecho, continuo aprofundando esse padrão invisível, mostrando como ele se consolida internamente antes de qualquer mudança externa aparecer. E por que resistir a ele costuma prolongar a sensação de estagnação. Quando esse período se prolonga, muita gente acredita que algo saiu do controle. Mas, curiosamente, o que está acontecendo é justamente o oposto. Há um tipo de controle mais profundo sendo ativado. Um ajuste que não acontece no nível das ações, e sim no nível da percepção. É por isso que tentar resolver tudo apenas fazendo mais costuma falhar nessa fase. Não porque a ação seja ruim, mas porque a base interna ainda está sendo reorganizada. Nesse estágio, a mente começa a questionar coisas que antes aceitava sem pensar. Valores antigos ficam instáveis. Metas que pareciam óbvias passam a gerar um desconforto estranho. Não porque sejam erradas, mas porque foram construídas a partir de uma versão sua que já não existe do mesmo jeito. É como tentar vestir uma roupa que já não serve. Você até consegue colocar, mas algo aperta, algo incomoda, algo não encaixa. E a tendência natural é insistir, achando que o problema está no corpo, quando na verdade a roupa é que não corresponde mais. Internamente, esse processo é quase sempre mal interpretado. A pessoa pensa que perdeu foco, quando na verdade está ganhando discernimento. Acha que está confusa, quando na verdade está deixando de aceitar respostas automáticas. Sente-se desmotivada, quando na verdade já não consegue mais se enganar com estímulos superficiais. Só que nada disso vem com uma explicação pronta. Vem apenas como sensação. E sensações, quando não são compreendidas, assustam. Por isso, esse período costuma vir acompanhado de impaciência.
uma vontade de que algo externo aconteça logo para aliviar a tensão interna, uma expectativa quase inconsciente de que a vida dê um sinal claro, uma confirmação, uma porta visível. Mas esse tipo de sinal não costuma aparecer enquanto a reorganização interna ainda está em curso. Não por crueldade, mas por coerência. Uma nova fase externa só se sustenta quando encontra uma estrutura interna compatível. Observe como muitas vezes, nesse intervalo, surgem pensamentos contraditórios. Em um dia, você sente que precisa mudar tudo. No outro, pensa que talvez seja melhor não mudar nada. Em alguns momentos, surge clareza. Logo depois, dúvida. Esse vai e vem não é indecisão comum. É ajuste fino. É o sistema interno testando possibilidades, descartando caminhos antigos, recalibrando expectativas. É como um radar que gira antes de fixar uma direção. O problema é que vivemos em uma cultura que valoriza respostas rápidas e decisões imediatas. Então, quando esse processo natural acontece, a pessoa se sente inadequada. Acha que está demorando demais, que está ficando para trás, que deveria já ter resolvido isso. E essa pressão interna adiciona um peso desnecessário a algo que já é delicado. Em vez de facilitar o ajuste, dificulta. Existe uma diferença enorme entre estagnação real e pausa de reorganização. Na estagnação real, nada muda por dentro. As mesmas ideias se repetem. Os mesmos padrões se mantêm. Já na reorganização, muita coisa muda internamente, mesmo que nada ainda tenha mudado fora. Pensamentos novos surgem, mesmo que confusos. Questionamentos aparecem. Antigas certezas se dissolvem. Isso é movimento, não paralisia. Só não é um movimento visível. Muitas pessoas, ao atravessarem esse período, relatam uma sensação curiosa de estar desalinhadas com o mundo. Conversas parecem rasas. Ambientes parecem estranhos. Certas rotinas perdem sentido. Isso acontece porque a percepção está se refinando. Quando isso ocorre, o que antes parecia suficiente passa a soar incompleto. Não é arrogância, é amadurecimento interno. Só que amadurecimento raramente é confortável. É nesse ponto que muita gente tenta voltar atrás. Retomar antigos hábitos apenas para recuperar uma sensação de familiaridade. Aceitar menos do que sente que poderia viver, apenas para silenciar a inquietação. Funciona por um tempo, mas o desconforto retorna. Porque uma vez que a percepção muda, não há como fingir que ela não mudou. Algo foi visto, algo foi sentido, algo foi compreendido, mesmo que ainda não tenha sido formulado em palavras. Esse estágio pede algo simples, mas difícil: permitir que o ajuste aconteça sem forçar conclusões. Não tentar rotular imediatamente o que está sentindo. Não se definir a partir da confusão temporária. Não transformar um processo interno em uma identidade fixa. Dizer "estou passando por algo" é muito diferente de dizer "sou alguém perdido". Um descreve um momento, o outro cria uma prisão. Com o tempo, quando essa reorganização não é interrompida, algo começa a se estabilizar. Não de forma espetacular, mas de forma sólida. A mente começa a filtrar melhor o que importa. Decisões pequenas ficam mais claras. Certas ideias deixam de fazer sentido de vez. Outras, antes tímidas, ganham mais espaço. Ainda não é a mudança externa, mas é o alicerce dela. Foi observando exatamente esse padrão que alguns estudiosos do comportamento humano perceberam que o sucesso, a realização e as grandes viradas raramente surgem do impulso. Elas surgem da maturação. Napoleon Hill, ao analisar trajetórias de pessoas que passaram por transformações profundas, percebeu que quase todas atravessaram um período de desorientação interna antes de se reorganizarem em um novo nível de clareza e ação. Ele não tratava isso como acaso, mas como um estágio natural de transição mental. Quando essa compreensão entra, algo muda.
A pessoa para de lutar contra o momento presente, não porque se conforma, mas porque entende. E entender reduz o ruído, reduz a ansiedade, reduz a autocrítica. E, paradoxalmente, é esse estado mais calmo que permite enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis, não porque não existiam, mas porque a mente estava ocupada demais tentando se defender. Talvez você reconheça isso agora. Talvez perceba que o que parecia um atraso seja, na verdade, um ajuste de rota, que o desconforto não seja sinal de erro, mas de realinhamento. E se isso fizer sentido, vale observar o que começa a mudar dentro de você quando a necessidade de se julgar diminui. Quando a reorganização interna chega a um certo ponto de maturação, algo sutil começa a acontecer. Não é um evento externo imediato, nem uma virada dramática. É uma sensação diferente de presença. A mente fica menos ruidosa. As comparações perdem força. A urgência diminui. Você ainda não tem todas as respostas, mas já não sente a mesma ansiedade por tê-las. E isso, por si só, já é um sinal claro de que algo se alinhou. Nesse estágio, a pessoa começa a agir de forma ligeiramente diferente, quase sem perceber. Não é que ela faça mais coisas, ela faz coisas diferentes. Diz não com mais facilidade, evita certos caminhos sem precisar justificar. Sente menos necessidade de provar algo para alguém. E essa mudança de postura interna altera silenciosamente a forma como o mundo responde. Não por mágica, mas por coerência. Quando a percepção muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, os resultados eventualmente acompanham. Mas entre uma coisa e outra, existe um intervalo que quase ninguém respeita. Um tempo em que nada parece acontecer, quando, na verdade, tudo já começou. Esse intervalo costuma ser confundido com estagnação, porque ele não alimenta o ego. Ele não gera histórias bonitas. Ele apenas reorganiza. É comum que, nesse momento, oportunidades comecem a surgir de forma discreta. Uma conversa que acontece sem planejamento. Um convite que aparece sem esforço. Uma ideia que finalmente faz sentido. Nada grandioso à primeira vista. Mas, olhando depois, percebe-se que ali estava o ponto de inflexão. Só que ele não se impôs, ele se apresentou. E só foi reconhecido porque a mente já estava mais clara. Isso explica por que tantas pessoas dizem que, do nada, tudo começou a dar certo. Não foi do nada, foi depois de um período em que muita coisa interna precisou se desfazer. Velhas expectativas, identidades antigas, formas rígidas de se enxergar. O mundo externo apenas respondeu ao novo arranjo interno que já estava pronto. Napoleon Hill descreveu esse fenômeno ao observar que, antes de qualquer realização consistente, há um ajuste mental profundo, quase sempre invisível para os outros e muitas vezes incompreendido pela própria pessoa que o atravessa. Ele percebeu que esse estágio costuma ser acompanhado por dúvidas, pausas forçadas e até sensação de perda de direção. Mas não como falha, como preparação. O erro mais comum é interromper esse processo tentando apressar resultados, forçar decisões grandes quando a clareza ainda está se formando. Buscar respostas externas para um ajuste que ainda está acontecendo internamente. Quando isso acontece, a pessoa cria ciclos de tentativa e frustração, não porque seja incapaz, mas porque está tentando construir algo novo sobre uma base que ainda não terminou de se reorganizar. Quando esse processo é respeitado, a vida começa a se mover com menos resistência. Não porque tudo fica fácil, mas porque deixa de ser contra você. As dificuldades continuam existindo, mas passam a fazer sentido. Os desafios deixam de ser pessoais e passam a ser circunstanciais. E essa mudança de leitura altera completamente a experiência de viver. É aqui que nasce a sensação de calma que muitas pessoas descrevem depois de uma virada importante. Não é euforia, é solidez. É saber que, mesmo sem controle total, existe alinhamento,
que mesmo sem garantias existe direção e que o período em que tudo parecia travado não foi desperdício, mas incubação. Se você está vivendo agora essa fase silenciosa, talvez o convite não seja para fazer mais, nem para desistir. Talvez seja apenas para observar com mais honestidade o que já não faz sentido, o que perdeu o peso, o que você vem sustentando apenas por hábito ou medo. Não para tomar decisões imediatas, mas para reconhecer que algo interno já mudou, mesmo que ainda não tenha nome. Às vezes, a vida não trava porque você errou o caminho. Ela desacelera porque está ajustando você ao próximo trecho. E resistir a isso só prolonga o desconforto. Entender encurta o processo. Se essa leitura trouxe um pouco mais de clareza, talvez valha refletir sobre qual parte desse ajuste você vem tentando apressar e qual parte talvez só precise de espaço para terminar de se organizar. Muitas respostas não aparecem quando são exigidas. Elas surgem quando o barulho diminui o suficiente para que possam ser percebidas. E quase sempre, quando a vida finalmente melhora por fora, o ajuste já tinha acontecido por dentro há muito tempo. Se este conteúdo fez sentido para você, é porque algo aí dentro já começou a se reorganizar. A área de membros não é para curiosos. É para quem quer construir uma estrutura interna sólida, capaz de sustentar prosperidade no longo prazo. Lá, eu aprofundo o que aqui só começa, sem pressa, sem promessas vazias, sem conteúdo superficial. Se você sente que está pronto para sair da oscilação e entrar em estabilidade, o convite está aberto. Quando nada vai para frente antes da gigantesca virada. Napoleon Hill. O ponto em que tudo parece parado. Quase ninguém fala sobre esse momento. Não porque ele seja raro, mas porque ele é desconfortável demais para ser explicado em voz alta. É aquela fase em que você faz tudo certo, e mesmo assim nada anda. Você acorda cedo, insiste, tenta manter a mente no lugar, organiza ideias, refaz planos, ajusta expectativas. Mas a realidade parece ignorar completamente seus esforços. Não é exatamente fracasso, também não é descanso, é algo pior: estagnação. Os dias passam e a sensação é de que você está empurrando a própria vida com o freio de mão puxado. Nada quebra, nada explode, nada termina de vez, mas nada avança. É como se o mundo tivesse entrado em modo silencioso, bem na parte em que você mais precisava de resposta. Você olha para fora e vê pessoas progredindo, vê projetos nascendo, negócios fluindo, portas se abrindo. E por dentro surge aquela pergunta que ninguém gosta de admitir: por que comigo parece tudo mais difícil? Essa pergunta costuma vir acompanhada de culpa. Talvez você ache que não está fazendo o suficiente, ou que fez algo errado no passado, ou que perdeu algum timing invisível que só os outros perceberam. Mas o mais perturbador não é a dúvida, é o silêncio. Você tenta conversar com alguém e percebe que ninguém entende exatamente o que está acontecendo, porque objetivamente nada grave aconteceu. Não houve uma queda espetacular, não houve um colapso visível, apenas uma sequência longa demais de tentativas sem retorno proporcional. E é aí que muitos começam a se desgastar por dentro. A mente começa a girar em círculos, pensamentos repetitivos surgem à noite. O corpo fica cansado sem ter feito esforço físico real. A motivação não desaparece de vez, ela apenas perde firmeza, como um chão que começa a ceder lentamente. Curiosamente, é nesse estágio que muita gente desiste. Não por falta de capacidade, mas por não suportar a sensação de caminhar sem sinal algum de progresso. O que quase ninguém percebe é que esse estado não surge no início de uma jornada. Ele aparece depois que você já percorreu um trecho importante. Antes, quando tudo era sonho, havia empolgação. Quando surgiram os primeiros desafios, havia adrenalina.
Quando vieram os primeiros resultados pequenos, havia esperança. Mas agora existe apenas um vazio entre esforço e retorno. E esse vazio cria uma confusão silenciosa. Você começa a se perguntar se vale a pena continuar do mesmo jeito, se precisa mudar tudo, ou se o problema é você. O mais curioso é que, nesse ponto, a vida parece fazer questão de testar sua percepção. Pequenas frustrações se acumulam. Atrasos acontecem. Pessoas prometem e não cumprem. Coisas simples começam a exigir energia demais. Não é caos completo, é lentidão estratégica. Você tenta acelerar, mas quanto mais força faz, mais cansado fica. Tenta relaxar, mas a consciência não deixa. Existe uma sensação constante de que algo está fora do lugar, embora você não consiga apontar exatamente o que. É como estar em uma sala esperando alguém chegar, sem saber se essa pessoa ainda vem. E é exatamente aqui que ocorre um erro comum. Muitos interpretam essa fase como um sinal de que estão no caminho errado. Mas esse tipo de estagnação não aparece quando você está totalmente desalinhado. Ela surge quando uma antiga forma de operar começa a perder eficácia, mas a nova ainda não se consolidou. É um intervalo, um espaço de transição. Por fora, nada muda. Por dentro, algo começa a se reorganizar. A mente começa a questionar crenças antigas. O desejo deixa de ser apenas ganhar mais ou chegar mais rápido. Surge uma inquietação diferente, menos barulhenta e mais profunda. Você começa a perceber que repetir os mesmos movimentos não gera mais o mesmo efeito. O esforço bruto já não resolve. A insistência cega começa a falhar. E isso assusta, porque até então era exatamente isso que sempre funcionou. Essa é a fase em que muitos se sentem perdidos sem estarem quebrados, cansados sem estarem derrotados, confusos sem estarem errados. E por isso ela é tão perigosa, não porque destrói, mas porque testa sua capacidade de permanecer firme quando não há reforço externo algum. É nesse ponto que a maioria procura atalhos emocionais. Motivação rápida, frases prontas, promessas fáceis, mas nada disso encaixa. Porque o problema não está na falta de ânimo, está na mudança silenciosa de estrutura interna. Algo antigo está perdendo espaço, algo novo ainda não tem forma. E esse intervalo, embora desconfortável, é exatamente onde as grandes viradas começam a ser preparadas. Só que isso, quase ninguém te avisa. Quando o esforço para de responder do mesmo jeito, existe um momento específico em que a pessoa percebe algo estranho. O esforço continua, mas a resposta muda. Você faz mais, insiste mais, pensa mais, e ainda assim o retorno parece cada vez mais distante. É como se a vida tivesse alterado as regras, sem avisar. Aquilo que antes funcionava agora exige o dobro de energia para gerar metade do resultado. E isso confunde profundamente, porque o ser humano foi treinado a acreditar que progresso é linear. Mais esforço, mais resultado. Menos esforço, menos resultado. Mas há fases em que essa equação simplesmente deixa de funcionar. Nessa etapa, a mente começa a criar narrativas para explicar o que está acontecendo. Algumas pessoas concluem que estão errando. Outras acreditam que perderam o dom. Outras passam a desconfiar da própria capacidade de tomar decisões. O que quase ninguém percebe é que esse não é um colapso de habilidade. É uma mudança de nível. Toda vez que alguém se aproxima de uma virada significativa, a antiga forma de operar começa a mostrar seus limites. Aquilo que antes sustentava resultados passa a gerar desgaste. O que antes era força vira peso. E a vida não explica isso com palavras. Ela explica com sensação. Uma sensação de que insistir do mesmo jeito não faz mais sentido. Uma inquietação que não some nem quando você tenta se distrair. Um desconforto interno que não se resolve com descanso. Você descansa, mas a mente continua alerta. Você trabalha, mas o coração não se sente inteiro.
É como se uma parte de você soubesse que algo precisa mudar, mesmo sem saber exatamente o que. Nesse ponto, muitos entram em conflito interno. De um lado, existe a voz que diz: continue, não pare agora, você já chegou longe demais. Do outro, surge um incômodo silencioso dizendo: do jeito que está, isso não vai te levar adiante. Esse conflito cansa mais do que qualquer trabalho físico. E é aqui que surgem as comparações. Você começa a olhar para os outros com mais frequência, a medir seu progresso pelo ritmo alheio, a questionar se está atrasado, parado ou simplesmente invisível. Mas o que ninguém te conta é que o ritmo desacelera antes da expansão. Assim como um elástico precisa ser puxado para trás antes de avançar, a vida cria um período de resistência interna antes de permitir um salto maior. Só que, ao contrário do elástico, você não vê o quanto está sendo preparado. Tudo acontece no invisível. Velhos padrões mentais começam a ser desafiados. Crenças antigas sobre dinheiro, esforço, merecimento e tempo começam a falhar. Aquilo que antes parecia óbvio passa a ser questionado, e isso gera insegurança, porque quando as certezas caem, o chão parece menos firme. Você começa a perceber que trabalhar mais não resolve tudo, que pensar positivo sem ajuste interno não sustenta avanço, que repetir fórmulas antigas apenas prolonga a estagnação. Esse é o ponto exato em que muita gente tenta forçar a virada. Aumenta a pressão, acelera decisões, assume compromissos desalinhados só para sentir movimento. Mas a vida responde com mais resistência, não como punição, mas como aviso. O aviso silencioso é simples. O próximo nível exige outra postura interna. Não é mais sobre quantidade de esforço, é sobre qualidade de direção. E quando isso ainda não está claro, tudo desacelera. As oportunidades parecem passar longe. As respostas demoram. Os sinais ficam confusos. Mas, curiosamente, é nessa fase que a percepção começa a mudar. Você passa a observar mais, a ouvir com mais atenção, a questionar menos quando e mais como. Sem perceber, a mente começa a se reorganizar. O foco deixa de ser apenas resultado imediato. Surge uma necessidade de alinhamento, de coerência entre o que você pensa, sente e faz. E isso não acontece rápido, porque a antiga identidade ainda tenta se manter viva. Ela ainda quer provar valor pelo esforço, ainda quer reconhecimento externo como validação. Mas o novo estágio pede outra coisa: clareza interna antes de expansão externa. E enquanto essa clareza não se firma, a vida segura o avanço. Não para te atrasar, mas para evitar que você leve velhos padrões para um espaço maior. Porque aquilo que não foi resolvido em escala pequena vira problema em escala grande. Essa pausa estranha, esse aparente travamento, esse esforço que não responde, tudo isso não é ausência de progresso, é preparação silenciosa. Só que ela exige algo raro: permanecer consciente quando não há aplauso algum. A estrutura espiritual da prosperidade só se consolida quando você para de esperar sinais externos e começa a confiar no alinhamento interno. Enquanto alguém precisa de confirmação constante, ainda vive em instabilidade. Prosperidade exige confiança silenciosa. Essa confiança nasce quando você percebe que já não toma decisões para fugir da dor, mas para construir direção. A mente amadurece quando deixa de evitar desconforto e passa a usá-lo como indicador de ajuste. Um erro comum é achar que prosperidade vem quando tudo está resolvido emocionalmente. Na prática, ela vem quando você aprende a não se desorganizar emocionalmente, mesmo quando algo não sai como esperado. Quem sustenta a prosperidade não reage de forma exagerada nem a ganhos nem a perdas. Mantém o eixo, e eixo mantido cria crescimento contínuo. Outro ponto fundamental é abandonar o hábito de negociar com o passado.
Culpa, arrependimento e comparação drenam energia criativa. Prosperidade não convive com mentes presas ao que já foi. O passado só serve como aprendizado, nunca como identidade. Quem insiste em se definir por erros antigos cria um teto invisível para o próprio crescimento. Existe também um ajuste fino na forma como você fala consigo mesmo. Não é sobre repetir frases positivas, mas sobre eliminar a linguagem interna de escassez, pressa e dúvida constante. Quando você muda o diálogo interno, muda o comportamento automático. E comportamento automático é o que realmente constrói resultados no longo prazo. A prosperidade também exige um relacionamento adulto com o dinheiro. Adulto significa sem medo, sem idolatria e sem ressentimento. O dinheiro passa a ser uma ferramenta neutra. Muitas pessoas querem prosperar, mas ainda veem o dinheiro como vilão ou salvador. Enquanto essa distorção existir, a relação continuará instável. Outro ajuste essencial é aprender a sustentar períodos de silêncio. Nem sempre haverá sinais claros, crescimento visível ou validação externa. Esses períodos não são estagnação, são fortalecimento interno. Quem abandona o processo no silêncio mostra que ainda dependia de estímulos externos para continuar. Prosperidade pede autonomia emocional. Existe também a maturidade de entender que nem todo crescimento é confortável. Expansão quase sempre exige abandonar versões antigas de si mesmo. A mente que prospera aceita essa transição sem drama. Não romantiza o passado nem teme o novo. Apenas segue. Quando essa estrutura se fecha, você percebe algo curioso. O dinheiro começa a responder com regularidade, não em picos caóticos, mas em fluxo estável. O medo de perder tudo desaparece porque você sabe que a fonte não está fora, está em você. Essa consciência muda completamente sua postura no mundo. Você negocia melhor, escolhe melhor, se posiciona melhor. A prosperidade verdadeira também desperta responsabilidade. Você passa a entender que crescer sem consciência gera queda. Por isso, preserva o equilíbrio. Outro sinal de consolidação é a diminuição do conflito interno. A mente para de se sabotar, de criar desculpas ou de adiar decisões importantes. Você começa a agir com mais simplicidade, menos esforço mental, mais clareza, menos ansiedade, mais direção. Esse estágio não é exibido, é vivido. Pessoas realmente prósperas não precisam anunciar que chegaram. O ambiente sente. A prosperidade consolidada também traz discernimento espiritual. Você entende que dinheiro não resolve vazio, mas amplia quem você já é. Por isso, o crescimento interno vem antes do externo, sempre. Quando essa estrutura está ativa, sua vida entra em coerência. Pensamento, emoção e ação caminham juntos, e coerência é a linguagem que o universo entende. Nesse ponto, não há mais retorno ao estado antigo. Mesmo em desafios, você não volta à mentalidade de escassez. A prosperidade deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que responde a você. Esse é o verdadeiro ensinamento por trás de tudo que Napoleon Hill observou, mas poucos entenderam profundamente. Não é sobre dinheiro, é sobre quem você se torna antes dele chegar. Se este conteúdo fez sentido para você, é porque algo aí dentro já começou a se reorganizar. A área de membros não é para curiosos, é para quem quer construir uma estrutura interna sólida, capaz de sustentar prosperidade no longo prazo. Lá, eu aprofundo o que aqui só começa, sem pressa, sem promessas vazias, sem conteúdo superficial. Se você sente que está pronto para sair da oscilação e entrar em estabilidade, o convite está aberto. Quando nada vai para frente antes da gigantesca virada. Napoleon Hill, o ponto em que tudo parece parado. Quase ninguém fala sobre esse momento.
Não porque ele seja raro, mas porque ele é desconfortável demais para ser explicado em voz alta. É aquela fase em que você faz tudo certo, e mesmo assim nada anda. Você acorda cedo, insiste, tenta manter a mente no lugar, organiza ideias, refaz planos, ajusta expectativas. Mas a realidade parece ignorar completamente seus esforços. Não é exatamente fracasso, também não é descanso, é algo pior: estagnação. Os dias passam e a sensação é de que você está empurrando a própria vida com o freio de mão puxado. Nada quebra, nada explode, nada termina de vez, mas nada avança. É como se o mundo tivesse entrado em modo silencioso, bem na parte em que você mais precisava de resposta. Você olha para fora e vê pessoas progredindo, vê projetos nascendo, negócios fluindo, portas se abrindo. E por dentro surge aquela pergunta que ninguém gosta de admitir: por que comigo parece tudo mais difícil? Essa pergunta costuma vir acompanhada de culpa. Talvez você ache que não está fazendo o suficiente, ou que fez algo errado no passado, ou que perdeu algum timing invisível que só os outros perceberam. Mas o mais perturbador não é a dúvida, é o silêncio. Você tenta conversar com alguém e percebe que ninguém entende exatamente o que está acontecendo, porque objetivamente nada grave aconteceu. Não houve uma queda espetacular, não houve um colapso visível, apenas uma sequência longa demais de tentativas sem retorno proporcional. E é aí que muitos começam a se desgastar por dentro. A mente começa a girar em círculos, pensamentos repetitivos surgem à noite. O corpo fica cansado sem ter feito esforço físico real. A motivação não desaparece de vez, ela apenas perde firmeza, como um chão que começa a ceder lentamente. Curiosamente, é nesse estágio que muita gente desiste. Não por falta de capacidade, mas por não suportar a sensação de caminhar sem sinal algum de progresso. O que quase ninguém percebe é que esse estado não surge no início de uma jornada. Ele aparece depois que você já percorreu um trecho importante. Antes, quando tudo era sonho, havia empolgação. Quando surgiram os primeiros desafios, havia adrenalina. Quando vieram os primeiros resultados pequenos, havia esperança. Mas agora existe apenas um vazio entre esforço e retorno. E esse vazio cria uma confusão silenciosa. Você começa a se perguntar se vale a pena continuar do mesmo jeito, se precisa mudar tudo, ou se o problema é você. O mais curioso é que, nesse ponto, a vida parece fazer questão de testar sua percepção. Pequenas frustrações se acumulam. Atrasos acontecem. Pessoas prometem e não cumprem. Coisas simples começam a exigir energia demais. Não é caos completo, é lentidão estratégica. Você tenta acelerar, mas quanto mais força faz, mais cansado fica. Tenta relaxar, mas a consciência não deixa. Existe uma sensação constante de que algo está fora do lugar, embora você não consiga apontar exatamente o que. É como estar em uma sala esperando alguém chegar, sem saber se essa pessoa ainda vem. E é exatamente aqui que ocorre um erro comum. Muitos interpretam essa fase como um sinal de que estão no caminho errado. Mas esse tipo de estagnação não aparece quando você está totalmente desalinhado. Ela surge quando uma antiga forma de operar começa a perder eficácia, mas a nova ainda não se consolidou. É um intervalo, um espaço de transição. Por fora, nada muda. Por dentro, algo começa a se reorganizar. A mente começa a questionar crenças antigas. O desejo deixa de ser apenas ganhar mais ou chegar mais rápido. Surge uma inquietação diferente, menos barulhenta e mais profunda. Você começa a perceber que repetir os mesmos movimentos não gera mais o mesmo efeito. O esforço bruto já não resolve. A insistência cega começa a falhar. E isso assusta, porque até então era exatamente isso que sempre funcionou. Essa é a fase em que muitos se sentem perdidos sem estarem quebrados,
cansados sem estarem derrotados, confusos sem estarem errados. E por isso ela é tão perigosa, não porque destrói, mas porque testa sua capacidade de permanecer firme quando não há reforço externo algum. É nesse ponto que a maioria procura atalhos emocionais. Motivação rápida, frases prontas, promessas fáceis, mas nada disso encaixa. Porque o problema não está na falta de ânimo, está na mudança silenciosa.